Das transições dos sistemas socialistas para os chamados regimes democráticos, a Nicarágua é um dos casos mais emblemáticos e mais duros. Após 40 anos de governo da dinastia Somoza, Daniel Ortega e os sandinistas chegam ao poder em 1980, mas depois de 10 anos de reformas comunistas e uma guerra civil incentivada pelos Estados Unidos, os sandinistas entregam pacificamente o poder em 1990 para Violeta Chamorro. Segundo alguns, havia começado uma transição democrática que seria exemplo para todo o mundo. Mas a história seria bem diferente, pois 16 anos depois, os sandinistas e os Ortega voltariam ao poder e o manteriam por mais 20 anos e contando. Porque nunca se concretizou uma transição diferente que realmente tirasse o sandinismo do poder? Como os Ortega conseguiram voltar e se manter no poder? Venha com a gente conhecer a transição que nunca aconteceu. Aqui é Reinaldo José Carrillo Vilches. Venham conhecer a história da transição que não aconteceu. No final dos anos 70, o país centro-americano da Nicarágua era governado por Anastácio Somoza de Valle, o filho mais novo e herdeiro de Anastácio Somoza Garcia, fundador e patriarca da polêmica dinastia Somoza. Uma família quase monárquica, que desde 1937 não só detinha o poder político daquele país, mas também controlava grande parte de sua economia por meio de empresas familiares em setores estratégicos como o energético, o agrícola e o manufatureiro. Contavam também com o setor agropecuário e grupos econômicos do Partido Liberal e dos Estados Unidos. Isso se encaixava em uma guerra fria, onde os Somoza se apresentavam como fortemente anticomunistas. Entre as décadas de 50 e 60, a Nicarágua vive uma das épocas mais prósperas, graças, em parte, à exportação de café e algodão e à integração com instituições financeiras regionais. Anastácio, pai, e seus 2 filhos se tornam presidentes da República. No entanto, no final dos anos 70, o poder dessa família já estava em franco declínio. Além disso, problemas econômicos e sociais e uma crescente instabilidade política vão gerando uma oposição cada vez maior contra Somoza, encarnada no clero católico, especialmente nos jesuítas. A chamada Frente Ampla Opositora, que reunia políticos, empresários e civis que desejavam uma transição democrática, mas que não eram socialistas. E a famosa Frente Sandinista de Libertação Nacional, um grupo armado socialista e comunista que não só desejava a queda de Somoza, mas também a instauração de um regime desse tipo. O antissomocismo ficava cada vez mais forte não só entre as classes populares, mas também na elite da Nicarágua, representada pelo famoso Grupo dos 12 que acabou dando o golpe final no último dos Somoza. Os sandinistas fazem um trabalho político, ao mesmo tempo em que realizam ações armadas, assaltos e atentados cada vez mais frequentes. Quando o governo de Somoza assassina o jornalista Joaquim Chamorro em 1978, o conflito se intensifica. Assim se inicia uma etapa de guerra civil entre o governo somozista e os guerrilheiros de esquerda, que vai deixar dezenas de milhares de mortos e vai se manter até a queda de Somoza. Os sandinistas foram financiados e apoiados diplomaticamente, em seu momento, por países que iam desde a Cuba castrista até o México e a Venezuela, do bipartidarismo democrático desses países. Ao mesmo tempo, ocorre também uma mudança nos Estados Unidos em relação ao seu apoio ao regime de Somoza. O governo dos Estados Unidos suspende a venda de armas e lhe retira o apoio diplomático. Somando-se à pressão de vários países, o crescente avanço político e militar dos sandinistas, que não eram maioria, mas estavam melhor organizados e coesos como minoria, e a perda do apoio da Guarda Militar fazem com que Anastácio Somoza Debayle renuncie à presidência em 17 de julho de 1979, encerrando um regime dinástico de mais de 40 anos na Nicarágua. Derrubado, Somoza, o poder é assumido pela chamada Junta de Reconstrução Nacional, presidida pelo jovem sandinista Daniel Ortega, de 34 anos e de longa trajetória no movimento, sob a premissa de estabilizar a Nicarágua para dar início a uma transição democrática. Esse governo vai obter rápido reconhecimento em todo o mundo, inclusive dos Estados Unidos, além de uma ajuda adicional desse país de 75 milhões de dólares para a nova etapa que se iniciava. Os sandinistas encontram um país em condições críticas, com 50 mil mortos pela guerra com Somoza, migração em massa de profissionais qualificados, uma economia estagnada e uma dívida externa superior a 1,6 bilhão de dólares.
As primeiras medidas desta junta são a nacionalização dos bancos e a expropriação dos numerosos bens da família Somoza. A reforma agrária, extensos programas de assistência social e o desenvolvimento de planos de industrialização de caráter socialista. No entanto, essas medidas não vão poder ser completadas não só pelas incapacidades produtivas e gerenciais da Nicarágua naquele momento, mas também pelos fatos que vamos narrar a seguir. Com o tempo, isso ficava evidente. A junta, mais do que buscar a abertura democrática, pretendia consolidar um governo socialista na Nicarágua pelo tempo que fosse possível. Essa realidade foi levando à saída de elementos moderados da junta, como Alfonso Robledo e Violeta Chamorro, viúva de Joaquim Chamorro, um jornalista assassinado durante os últimos dias do somocismo. E uma figura que vai ser muito relevante nos anos seguintes, a ideia de que estava se consolidando um socialismo ou até mesmo um comunismo na Nicarágua. Isso se vê reforçado porque esses grupos vão se aproximando da União Soviética e de outros países do bloco comunista, como Cuba, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, entre outros. Polêmica que fica ainda mais acirrada com a chegada de Ronald Reagan à Casa Branca em 1981. Reagan, ao contrário de seu predecessor Jimmy Carter, via a situação nicaragüense como uma questão que exigia uma rápida intervenção dos Estados Unidos para garantir seus interesses geopolíticos. Assim, a partir de 1981, Reagan autoriza a CIA a treinar, promover e financiar os chamados contra-revolucionários, mais popularmente conhecidos como os Contras, com o objetivo de derrubar o governo sandinista e instaurar um novo regime. Iniciando confrontos armados contra um governo que, segundo os relatórios da CIA, estava se fortalecendo militarmente. Mas os Contras não eram necessariamente um grupo armado unificado, e sim uma série de agrupamentos como as Forças Democráticas Nicaragüenses, a Aliança Democrática Revolucionária e várias milícias indígenas. Na época, os Contras chegaram a ter até 22 mil efetivos treinados na Nicarágua. Com treinamento exclusivo e financiamento da CIA, que durante a era Reagan chegou a cerca de 400 milhões de dólares, entre aportes financeiros devidamente autorizados pelo Congresso dos Estados Unidos e somas encobertas que depois vieram à tona, como o famoso caso Irã-Contras. Um caso em que o governo dos Estados Unidos vendeu armas secretamente para o Irã, enquanto os Estados Unidos mantinham o Irã sob bloqueio e apoiavam o Iraque na guerra contra o país persa. Para usar esse dinheiro da venda de armas, entre outras coisas, para apoiar os grupos Contras na Nicarágua e uma rede de narcotráfico na região. Uma rede que inclusive acabou beneficiando também os sandinistas. Vários dos grupos Contras inclusive se tornam agentes-chave para o tráfico de drogas na região. O mesmo tráfico que, entre outros fins, inundaria os Estados Unidos de drogas na epidemia do crack dos anos 80. Vamos voltar aos anos anteriores, quando muitos pensaram que era o início da transição democrática na Nicarágua. O fato é que, pouco depois de Ortega chegar ao poder, as ações dos Contras e os setores da oposição aos sandinistas, convencidos de que o movimento sandinista iria instaurar o comunismo na Nicarágua, começam a desencadear ataques que se transformam em uma guerra civil contra o governo sandinista. Dos Contras e da CIA durante a primeira metade dos anos 80 incluíram sabotagem de infraestrutura-chave como depósitos de combustíveis, pontes, torres de energia e portos, ataques a cooperativas agrícolas, interrupção das colheitas de café e algodão e diferentes formas de oposição midiática. Assim, a Nicarágua vive uma situação crítica. Políticas de governo estatizantes que atingiram seriamente a economia, somadas a uma guerra civil informal que a fez colapsar completamente. Em 1985, a junta organiza eleições presidenciais, nas quais é eleito Daniel Ortega, dirigente da Junta de Reorganização e líder indiscutível dos sandinistas. No entanto, ao chegar à presidência, Ortega se vê sobrecarregado, sem habilidade para manobrar diante da pressão dos grupos Contras e da oposição nicaragüense, assim como da pressão dos Estados Unidos. Nesse ano de 85, Ronald Reagan impõe um embargo comercial. A inflação estava chegando a 335%. O dia a dia era dominado, além disso, por uma violência interminável entre ambos os lados, entre os grupos Contras e os sandinistas, que incluíam ataques a centros de saúde, sequestros, torturas, execuções de inocentes, estupros de mulheres, expropriações e queima de casas de inocentes e muitos outros crimes.
Ainda assim, Ortega consegue se manter no poder por mais um tempo. Em 1988, a hiperinflação na Nicarágua chegava a 33.000%. As receitas do Estado eram muito baixas, a violência estava fora de controle em todo o país, a pobreza era extrema e a situação de guerra forçou Ortega a buscar uma solução negociada para o conflito. Essa saída acontece com os acordos de Sapuá, no mesmo ano em que sandinistas e contras concordaram com um cessar-fogo, o que significou o fim efetivo dos grandes confrontos e de uma guerra muito dolorosa para os nicaragüenses. Os detalhes desse cessar-fogo foram finalizados nos protocolos de Toncontín em março de 1990, agora sim o fim definitivo do conflito civil da Nicarágua. Entre os acordos, nesse ano de 1990, Ortega antecipa as eleições presidenciais na Nicarágua. Nessas eleições se enfrentam Ortega pelos sandinistas, que acreditavam estar com a vitória garantida, e Violeta Chamorro, uma das vozes antissandinistas mais conhecidas, candidata pela União Nacional Opositora, um partido de direita liberal. O resultado foi uma vitória surpreendente de Violeta Chamorro, com 55%. Era um cenário inédito para a Nicarágua. Após 10 anos de regime militar, socialista, dos sandinistas, guerra civil e grave crise econômica. Um Ortega pressionado pelos atores internos e pelos acordos de paz, entrega voluntariamente o poder à sua principal opositora. Para alguns, estava começando uma transição para a democracia, que inclusive alguns previam que seria um grande exemplo para o mundo de transições políticas desse tipo, e que ainda poderia significar o golpe final no sandinismo socialista naquele país. Mas a história foi diferente. Esse processo de transição, que tem como rosto Violeta Chamorro, propõe fazer uma reforma ou redesenho total do Estado. Esse é um processo que está sob tutela não só de Violeta Chamorro, mas também de homens como Antônio Lacaio, que manteve os sandinistas sob controle, e do empresariado representado pela COSEP. Os Estados Unidos também dão apoio e tutela a esse processo, e o então presidente George Bush, pai, suspende as sanções econômicas contra a Nicarágua. Também enviam empréstimos e ajuda financeira para a Nicarágua e garantem seus interesses no país. Por sua vez, a ONU e a OEA intervêm nesse processo, principalmente no que diz respeito ao desarmamento e à desmobilização dos contras e dos grupos sandinistas. Como primeiro passo desse processo, e cumprindo os acordos de paz, Chamorro atua ativamente pelo desarmamento total dos grupos contras e pela redução do exército sandinista, conforme foi exigido indiretamente pelos Estados Unidos. Em seu lugar, é feita a regularização e é criada uma polícia sem conotações partidárias. Ao mesmo tempo, é aberta a liberdade de expressão. Em segundo lugar, é aplicada uma série de medidas típicas da época do FMI e do Banco Mundial para reorganizar a economia. É introduzida uma nova moeda, disciplina fiscal rigorosa, redução extrema dos gastos públicos e privatização de empresas estatais. E grande parte da dívida externa nicaragüense é perdoada e reestruturada. E embora essas medidas tenham contribuído para a estabilização macroeconômica do país, elas vieram acompanhadas de inúmeros problemas sociais e de uma melhora na renda que a população demorou muito para perceber. O desemprego aumenta muito, vários programas sociais, educacionais e de alimentação são cortados de uma vez, e o acesso a serviços básicos, antes garantidos pelos gastos públicos, fica difícil para muitos setores. Na verdade, embora alguns considerassem que essas medidas eram necessárias para o futuro, no curto e médio prazo, elas provocam um aumento no custo de vida. A pobreza aumenta e há uma onda migratória de nicaragüenses para países vizinhos e para os Estados Unidos. E a partir desse descontentamento, setores desfavorecidos da população, sindicatos, Daniel Ortega e os sandinistas veem a oportunidade e vão pouco a pouco reunindo e retomando apoio para voltar a conquistar o poder, agora por meio dos votos. Concluído o período presidencial de Chamorro, em 1997, Daniel Ortega volta a se candidatar às eleições, mas é derrotado por Arnoldo Alemã, do Partido Liberal Constitucionalista de centro-direita. Arnoldo Alemã mantém reformas de livre mercado e assina o Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos, mas grande parte da população ainda não via claramente as mudanças prometidas, embora o PIB do país estivesse aumentando a cada ano.
Essa renda pouco chegava às camadas mais baixas e até mesmo à parte das camadas médias da sociedade. Isso, somado a fatos como a devastação causada pelo furacão Mitch em 1998, a fraca resposta do Estado diante dos estragos e os numerosos casos de corrupção nas altas esferas do governo, vão minando a imagem do regime que havia sido instaurado desde 1990, quando os sandinistas entregaram o poder. E embora os sandinistas mantivessem um discurso de esquerda muito contrário ao governo, ao mesmo tempo participavam secretamente do mesmo cenário político junto com a base governista. Pois, com Arnoldo Alemán, Daniel Ortega protagoniza o chamado Pacto Alemán-Ortega, em que ambos homens, representando o Partido Constitucionalista e os sandinistas, respectivamente, repartem entre si os cargos públicos e instauram um forte bipartidarismo que controla todas as instâncias do Estado. Esse bipartidarismo continua vigente até a chegada de Henrique Bolaños, como presidente para o período de 2002 a 2007. Bolaños, entre outras coisas, tenta acabar ativamente com o status quo existente no país, promovendo uma extensa campanha anticorrupção, que coloca em xeque o Pacto Alemán-Ortega e processa judicialmente altos funcionários do governo de Alemán, incluindo o próprio Alemán. Sentindo-se em risco, Ortega liderando os sandinistas e Alemán os constitucionalistas desde a prisão entre 2004 e 2005. Promovem na Assembleia Nacional que controlavam a promulgação de uma série de reformas que praticamente inutilizam a figura do presidente da República, revogando o controle dos órgãos reguladores de serviço público e o poder de nomear ministros. Era uma espécie de golpe contra Bolaños, que deixa de ser de fato o presidente, com os sandinistas e constitucionalistas, como a Assembleia Nacional, assumindo boa parte do poder executivo, controlando o orçamento e promulgando leis. Embora continuasse no cargo de forma nominal, Bolaños ficava castrado para agir politicamente. Nesse cenário, enquadraram uma situação econômica que, vale dizer, melhorou em muitos aspectos, como a redução da pobreza e do desemprego. Uma boa parte dos nicaragüenses ansiava por paz e estabilidade social, diante do que para eles era uma trama interminável de corrupção, clientelismo, proselitismo, entre outras coisas. E é aqui que aparece Daniel Ortega, chefe eterno dos sandinistas, que se apresenta como o único capaz de colocar ordem na Nicarágua. Dessa forma, apoiado por toda a esquerda, Daniel Ortega vai vencer as eleições com 38% dos votos, diante de uma direita e centro que estavam extremamente divididos. Parece que a transição nicaragüense havia retornado ao seu ponto de origem. Não só os sandinistas voltavam ao poder, mas também se iniciava uma era orteguista à frente do país, que vai durar e continua durando até hoje. Daniel Ortega chega à presidência em 2007 com o lema Cristianismo, Socialismo e Solidariedade. Nos seus primeiros anos, Ortega se alia com os outros movimentos do chamado socialismo do século XXI latino-americano, tirando proveito singular de sua aliança com o então presidente venezuelano Hugo Chávez. Frias, que por meio da petroleira venezuelana Albaniza e da Alba, transfere milhões em recursos para os cofres nicaragüenses, que serão administrados pelo sistema orteguista. Estima-se que o dinheiro fornecido por Chávez à Nicarágua foi de 4,5 bilhões de dólares, o que chegou a representar até 10% do PIB de todo o país nicaragüense. Em uma situação que não era das melhores economicamente, esses recursos recebidos pelo Estado nicaragüense foram fundamentais para ajudar na estabilização e no crescimento sustentado do PIB, que já vinha de antes, de quase 4% ao ano, uma situação parecida com a de Cuba e da Bolívia, cujas economias cresceram às custas do petróleo e dos recursos venezuelanos. No ano de 2012, respaldado pelos resultados de um grande programa de assistência médica, alfabetização, saneamento, obras públicas e outros que o orteguismo havia lançado na Nicarágua, consegue assim a aprovação para a reeleição indefinida. Não estava em seus planos, como nos anos 80, ter que voltar a entregar o poder. Dessa forma, Ortega consegue, com essa reeleição indefinida e, sobretudo, com uma influência crescente no controle das instituições públicas do Estado, se reeleger sem maiores problemas por 3 mandatos diferentes. Ao mesmo tempo em que mantém um controle policial e militar sobre a dissidência, ao lado de uma repressão seletiva e eficiente e o controle da dissidência política no país. Diferente daquela antiga oposição e sociedade civil que conseguiu afastar o orteguismo, desta vez o governo não permitiu que ela prosperasse. Ao mesmo tempo, o atual presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, com as ajudas financeiras à Nicarágua.
Entre esses anos de 2012 e 2017, não só acontece o melhor momento econômico para a Nicarágua no passado recente, como também se consolida o orteguismo, no que alguns descreveram como um sequestro silencioso de todas as instituições públicas do país que hoje estão sob controle de Ortega. Por sua vez, começa a prática, hoje normalizada, de perseguir, encarcerar e exilar as forças opositoras, as quais, assim como os meios de comunicação independentes, tiveram seu papel drasticamente reduzido na política nicaragüense por meio do uso da Polícia Nacional e de grupos paramilitares ligados ao orteguismo, foram neutralizadas. E a virada definitiva do regime de Ortega acontece em 2017, quando, devido à crise venezuelana, cessam abruptamente as ajudas que esse país dava à Nicarágua. Isso se traduz em uma contração econômica alarmante e na redução de programas sociais que eram fundamentais para o apoio político e social de Ortega. Assim, vai se gerando um descontentamento público na época, que resulta em protestos como os de abril de 2018, nos quais o governo cessou seu apoio ao setor privado e o apontou, junto com a oposição, como os responsáveis pelos problemas do país. Quando chega o chamado Covid-19, embora houvesse uma economia retraída e taxas de desaprovação altas, Ortega já havia consolidado o controle sobre as instituições. Seu novo regime político detinha a palavra final sobre a governança e a liderança do Estado. E aproveitando-se das medidas que estavam sendo tomadas em todo o mundo, chamadas de quarentena, Ortega adotou uma política de tolerância zero contra a oposição, a mídia e a Igreja Católica. Com o fim das medidas de quarentena, o regime optou por intensificar a migração de seu modelo dependente de ajuda estrangeira, mas agora não mais da Venezuela, e sim em direção ao eixo euroasiático, firmando grandes acordos de infraestrutura e tecnologia com Rússia, China e Irã, e experimentando um crescimento econômico gradual, impulsionado por suas exportações controladas de mineração e agroindústria, embora dificultadas por sanções internacionais que recaem sobre o regime de Ortega, que hoje é um dos mais condenados por toda a comunidade internacional. O modelo econômico da Nicarágua, como Ortega tentou no início, é o de um controle estatal rígido dos recursos e uma diversificação de parceiros comerciais externos, como China, Rússia e Irã, para mitigar o impacto não só da pouca capacidade produtiva do país, mas também das sanções. A economia nicaragüense se encontra hoje em níveis de improdutividade tão elevados que são as remessas familiares de outros países o principal motor do consumo interno. No que diz respeito a Ortega, hoje muitos o acusam de impulsionar um regime muito semelhante ao de Anastácio Somoza no que se refere ao manejo do poder. Sobretudo ao de Anastácio Somoza Filho, em seus últimos dias, já que Daniel Ortega e sua família são o grupo de poder mais rico e influente do país. De longe, com uma suposta fortuna estimada em 2,5 bilhões de dólares e a presença de vários membros da família em cargos-chave do Estado. Por exemplo, desde 2025, Rosário Murillo, esposa de Ortega, é a co-presidente da Nicarágua, sendo este o único país atualmente que possui essa figura com 2 supostos chefes de Estado e à frente de vários cargos-chave do Estado. Entre eles estão vários de seus filhos, como Laureano Ortega Murillo, que está à frente das relações internacionais. Daniel Edmundo, Juan Carlos e Maurício Ortega Murillo, que são responsáveis pelos meios de comunicação e pelo aparato de propaganda do regime. Assim como Camilo Ortega Murillo, que lidera a Comissão de Economia Criativa para projetar internacionalmente a imagem de uma economia funcional. Assim estão as coisas atualmente. A Nicarágua de Daniel Ortega continua sendo governada por essa família, que parece querer superar o recorde do Somoza em anos totais de governo. São muitas as reflexões e comentários que podem ser feitos ao se analisar esse fenômeno da transição política aplicado na Nicarágua, como um exemplo perfeito do fenômeno que alguns chamam de gatopardismo, que de certa forma propõe que tudo deve mudar para que tudo continue igual e que oferece pequenas mudanças momentâneas e estéticas, enquanto o sistema político continua sendo o mesmo. Segundo alguns estudiosos, essa transição foi mal executada, entre outras coisas, por priorizar indicadores macroeconômicos em vez das demandas sociais e políticas. Em um sistema onde corrupção, clientelismo e outros fenômenos sempre existiram, uma transição que nunca ocorreu e continuará gerando discussões. A todos por terem assistido a este vídeo, lembro que vocês nos dão um grande apoio, deixando seus comentários, curtindo, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo com todos os seus conhecidos e ativando o sininho para receber as notificações.
Quem falou foi Reinaldo José Carrillo Vilches, da La Nueva Enciclopedia. Agradecemos o apoio de vocês e desejamos muitas bênçãos a todos.